Bom, no Cidade Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre musicoterapia. Está conosco aqui o Davidson Correia, que trabalha com a musicoterapia já há 5 anos e vai explicar um pouco pra gente o que se trata, quais são os casos indicados, como funciona essa técnica que tem ganhado espaço como terapia para muitos casos no Brasil. Davidson, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos explicar do início, como que a música, em que circunstância que a música vira uma aliada para o tratamento das pessoas. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e é um prazer estar aqui falando sobre a musicoterapia. A música ela faz parte do nosso cotidiano desde sempre. Então, antes da gente se comunicar, os sons eles permeiam a nossa rotina. Então, não tem como precisar quando a música começou-se a intervir de forma positiva na saúde e no bem-estar da pessoa. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, ela começou a ser utilizada para aliviar dores e provocar sensações de bem-estar para soldados na enfermaria. Então, a partir disso, começou-se a se estudar as intervenções da música e dos seus elementos para provocar esses benefícios para a saúde mental, física e social do ser humano. Ou seja, o soldado estava ali numa situação delicada de saúde e a música contribuía para que ele se sentisse numa condição melhor, melhorava o bem-estar dos soldados. Exato, perfeitamente. Então, ali eles estavam feridos na enfermaria e aí a música nesse momento era utilizada para questão de saúde mental e bem-estar, onde provocavam também sensações de analgesia, diminuindo dores e sensações de dores. Eles sentiam menos dor. Isso, exatamente. Então, a gente começou, a partir desse ponto, a se estudar os efeitos da música como terapia. Perfeito, exatamente, a partir deste ponto. E aí, hoje, ela é realmente uma ciência já considerada com robusta pesquisa científica sobre os seus benefícios. Atualmente, ela tem despontado de forma muito mais aparente para a sociedade, mas já é uma ciência já bastante antiga e estudada. A gente está falando apenas de ouvir a música ou estamos falando também do canto? O canto também é um elemento para tratamento terapêutico? Também. A musicoterapia ela funciona, né, em termos terapêuticos. Assim, para que a musicoterapia aconteça, tem que haver ali um musicoterapeuta devidamente qualificado, o seu cliente, o seu paciente, a pessoa que está necessitando dessa intervenção, e a música como meio de intervenção. E aí a música, quando a gente fala em música, não é só realmente o ouvir música, mas todos os seus elementos que estão ali envolvidos. O timbre, a harmonia, a melodia, o ritmo. Então, o musicoterapeuta ele vai se utilizar desses elementos, modulá-los e para atingir o benefício necessário do objetivo da sessão, né? Então, o canto, obviamente, ele faz parte também da parte terapêutica. Então o indivíduo pode cantar, ele pode ouvir, ele pode tocar instrumentos e tudo isso faz parte da prática terapêutica. Exato. Não é obrigatório que o paciente em musicoterapia ele tenha a habilidade, ele tenha a prática, ou já tenha tido uma experiência musical. Até porque a gente não vai utilizar da sua experiência musical, em saber tocar um instrumento, em saber cantar afinado, nada disso. A gente vai utilizar da sua identidade sonora, né? Todo mundo tem uma identidade sonora, aquilo que você ouviu, faz parte da sua história, fez parte da sua rotina e acompanhou você. Então, quando a gente lembra de músicas da nossa infância, obviamente isso vai evocar memórias, vai evocar sentimentos, sensações. Então, isso faz parte da nossa identidade sonora. Então, o musicoterapeuta ele vai ter que identificar qual a identidade sonora de cada pessoa e utilizar essa identidade sonora dentro do seu processo terapêutico. Davidson, você falou aqui, o começo do reconhecimento da música enquanto prática terapêutica foi a partir da Segunda Guerra Mundial, soldados feridos na enfermaria ouvindo música e isso trazendo um efeito para a melhora do bem-estar e analgesia. Mas que casos especificamente a musicoterapia poderia ser aplicada como prática terapêutica? Por exemplo, saúde mental, ansiedade, depressão. A musicoterapia se enquadra como uma terapia indicada? Sim, sim. Hoje, ela está muito forte no campo do neurodesenvolvimento infantil, né? Então, ela despontou, obviamente, para a sociedade nos últimos anos a partir das intervenções realizadas em crianças com autismo, TDAH, e essas questões de transtorno neurodesenvolvimento. Mas ela tem benefícios comprovados também em saúde mental.
pessoas com crise de ansiedade, depressão. Então, ela pode agir também e contribuir, juntamente com outros profissionais, ali de forma parceira, para o benefício dessas pessoas, sim, da evolução do seu bem-estar, da sua saúde. Então nós estamos falando de uma terapia que é indicada para qualquer faixa etária, não há uma restrição específica, mas quem indica a musicoterapia? Sou eu, enquanto paciente, que reconheço a validade e busco um profissional? Ou, de repente, isso é indicado por profissional médico, psicólogo, psiquiatra? Como é que chega a indicação da musicoterapia? É importante essa tua pergunta. Hoje em dia, a musicoterapia ela tem vindo a partir da recomendação de pediatras, neuropediatras, neuropsiquiatras, principalmente nesse caso de crianças com TEA, TDAH, né? Questões do transtorno de desenvolvimento. Mas, de livre e espontânea vontade, a pessoa pode sim procurar um musicoterapeuta, a expressar as suas necessidades, né? E aí o que é que você precisa melhorar em sua vida, quais são as suas queixas, e aí ele vai criar assim um planejamento terapêutico em cima daquela sua necessidade. Não há necessidade em si de uma intervenção de alguém para indicar, né? Você pode sim, de forma autônoma, buscar essa ajuda. A gente agradece, obviamente, aos médicos, né, por fazer essa indicação e por nos fazer aparecer, porque assim, a partir dessa indicação é que a musicoterapia foi sendo vista principalmente por esse público, mas é importante também destacar isso, que ela pode sim beneficiar e trazer benefícios diversos para outras áreas, né? Por exemplo, existe uma atuação muito forte que está crescendo no Brasil, a questão da estimulação cognitiva para idosos. Na área da gerontologia, né? Então a musicoterapia tem sido utilizada para esse trabalho de estimulação cognitiva, estimulação motora também, para beneficiar tanto questões motoras, questões de fala, Alzheimer, Parkinson, tem sido utilizada bastante nesse sentido também. Você fala sobre o musicoterapeuta também, né? Que a pessoa pode ser indicada ali por um médico, por um psicólogo, enfim. Mas esse profissional, o musicoterapeuta, qual é a formação dele? Você disse que o paciente não necessariamente precisa saber cantar bem ou ter ali um conhecimento vasto sobre música ou sobre instrumentos musicais. Não é necessário isso. Mas o musicoterapeuta, ele tem que ter uma formação musical? Ele tem que ser um musicista? Como é que se forma um musicoterapeuta? Sim, é imprescindível ter, obviamente, saber ter essa experiência musical, saber tocar um instrumento, e aí no nosso processo formativo, que hoje em dia no Brasil, a partir da regulamentação, que foi, uma profissão regulamentada agora no Brasil, então a partir da regulamentação apenas bacharéis podem se tornar musicoterapeutas a partir de agora. Antes da regulamentação, especialistas, né, que fizeram uma pós-graduação em musicoterapia ou bacharéis em musicoterapia eram aceitos. A gente tem esse curso de musicoterapia aqui? Aqui em Pernambuco nós temos ele no formato de pós-graduação. Pós-graduação. No entanto, as últimas turmas estão concluindo em Recife, porque devido ao processo de regulamentação não podem mais ser abertas pós-graduações em musicoterapia. Então, não é fácil se tornar musicoterapeuta, né? Você não encontra em qualquer universidade. Agora não mais, né? Antes da regulamentação, quando se aceitava ainda a pós-graduação para se intitular musicoterapeuta, existe no Brasil diversos cursos de pós-graduação presencial que tem uma prática regulamentada, uma prática indicada, mas a partir da regulamentação, só agora curso de graduação, e que infelizmente só Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil possui. Inclusive em São Paulo, Mato Grosso, em Rio de Janeiro, tem cursos de graduação há 30 anos, já existem. A gente tem demanda daqui? Muita gente com interesse nessa formação? Na formação, tem, no entanto, existe um impasse, vamos assim dizer, na formação de turma, né? Devido à quantidade, a gente tentou se formar uma turma de graduação, de pós-graduação aqui em Caruaru, mas não teve público suficiente. Em Recife, as turmas são bem maiores. Então, o pessoal, inclusive, sai daqui do interior para fazer a formação lá. Como você tinha me perguntado sobre essa questão da formação, né? Isso. É imprescindível que o musicoterapeuta tenha, sim, uma experiência musical, né? Não precisa necessariamente ele ser formado em música, ele ter passado por conservatório, mas ele precisa, sim, saber tocar um instrumento harmônico, um violão, um teclado, e ter essa experiência musical, principalmente da parte de sensibilização musical, né?
através desses elementos da música que eu te falei, é onde a gente vai modular para atingir os nossos objetivos terapêuticos. Então, é preciso ele ter uma experiência musical muito ampla. A nossa formação, tanto em termos de pós-graduação, como era aceito antes da regulamentação, e agora os bacharéis, né? Antes e depois ainda o bacharel continua sendo válido. Na formação existem cadeiras tanto da área de saúde quanto da área de música. Como existem cadeiras que integram essas duas. Então, assim, inclusive existe uma cadeira que para você ir para os estágios e tudo mais, existe um processo de teste, vamos assim dizer, para saber a sua habilidade musical, se você tem condição musical para seguir para as questões dos estágios. Porque é imprescindível o musicoterapeuta ter uma experiência musical, de instrumento e tudo mais. Mas essa questão do instrumento, teria que ser um instrumento específico ou teria que ser um conhecimento maior? É por isso que aquela minha pergunta para você, tem que ser um musicista? Ou bastaria saber tocar violão que eu já posso ser um musicoterapeuta? A recomendação é que saiba tocar um instrumento harmônico, no caso um violão, instrumento que se toca a partir de notas, né? Uhum. Um violão, um teclado, são instrumentos harmônicos. Então, sabendo um desse, você já consegue desenrolar grande parte da prática musicoterapêutica, até porque os ritmos, utilização de tambores, instrumentos percussivos, a gente na prática, por ter uma experiência musical e rítmica, a gente consegue desenvolvendo. Mas por mexer muito com questões de timbre, de melodia, de harmonia, é imprescindível saber tocar um instrumento harmônico, um violão, um teclado e daí por diante. Davidson, para a gente entender a dinâmica aqui em Caruaru, hoje a gente tem uma ideia de oferta de musicoterapeutas, um número, a gente tem muita oferta, pouca oferta, e o SUS, por exemplo, tem musicoterapia ofertada para os pacientes do SUS, não? A musicoterapia, ela entra, assim, dentro do rol de profissionais que podem atuar no SUS. O CBO dela, inclusive, está incluso no SUS. No entanto, deve haver um trabalho maior dos órgãos públicos em inserir essas especialidades nos CAPs, nas outras instituições que podem se beneficiar dela. Não existe ainda no SUS essa ampla atuação. Inclusive, aqui em Caruaru não tenho experiência que tenha. Mas nós temos em clínicas particulares e multidisciplinares, principalmente clínicas focadas no autismo e no TDAH, né? Que são essas questões do transtorno do neurodesenvolvimento. Para a gente entender como é que se dá a dinâmica do atendimento, o musicoterapeuta atende num espaço muito parecido que um consultório psicológico, por exemplo. Isso, é um consultório, no entanto, ele vai ter os elementos que se utilizam na musicoterapia, né? Diferente de outros consultórios, que são os instrumentos musicais, instrumentos percussivos, violão, teclado, tambores, chocalhos, daí por diante. E ele vai ter toda uma estrutura para que o paciente tenha também uma liberdade de movimento, né? A musicoterapia ela acontece dentro de setting terapêutico de forma ativa, que é quando o paciente ele participa musicalmente, ou seja, ele já tem uma experiência musical e aí ele utiliza-se dessa experiência musical dele para cantar e para tocar junto com o musicoterapeuta. De forma receptiva, né, que é quando o musicoterapeuta executa a música, vamos assim dizer, a música, os instrumentos, ele toca para o paciente. E também os dois podem se beneficiar tocando juntos, né? Então, assim, precisa ter um espaço onde o paciente ele tem essa liberdade de expressão corporal também, né? Por exemplo, os pacientes que não têm uma experiência musical, ele pode se beneficiar da sua expressão corporal para entrar no ritmo através da dança, através das expressões corporais, do ritmo corporal. Então, precisa de um certo espaço, de uma comodidade para que tenha essa liberdade de expressão corporal também. Ô, Davidson, a gente está falando de uma dinâmica individual. Existe a possibilidade de algo coletivo, uma terapia de grupo também? Não. Sim, perfeitamente. Inclusive, no SUS, ela é muito indicada, né? Principalmente na questão de idosos, estimulação cognitiva. Como a música, ela tem uma atuação tanto na questão de saúde mental, saúde física e saúde social. Então, é nesse momento da musicoterapia social que essa dinâmica em grupo, ela cabe perfeitamente. É quando a gente vai ter ali grupos que, obviamente, tenham o mesmo objetivo terapêutico, né? Sejam organizados perfeitamente para aquilo, para que os objetivos que forem trazidos na sessão atinjam a todos.
Então, ali existem grupos que podem se beneficiar desse contexto social, desse bem-estar que a musicoterapia pode provocar. Para a gente entender como é que se dá o processo de atendimento, voltando ali à individualidade. Quando se vai para uma terapia, seja ela psicológica, psiquiátrica ou até fisioterapia, enfim, você passa por uma avaliação, né, do profissional, e a partir dessa avaliação é apresentado um quadro, o próprio sujeito ali que busca a terapia, ele tem uma queixa, ele vai ser ouvido e é desenvolvido ali uma espécie de roteiro terapêutico que aponta qual a quantidade de sessões necessárias e qual vai ser a abordagem do profissional. Isso também acontece na musicoterapia? Perfeito. Desse mesmo jeito, a gente tem, primeiramente, a anamnese, para a gente conhecer o histórico do paciente, quais as suas necessidades. E aí, a partir desse histórico, a gente vai fazer nosso processo avaliativo, né? Ele também inclui, existem escalas específicas de musicoterapia para os casos específicos. E a partir do histórico do paciente, dessa anamnese que é feita inicial, com essa avaliação que é feita pelo profissional, já em processo de terapia, de sessões, a gente elenca os objetivos e elenca o planejamento terapêutico, né? Onde a gente vai colocar ali os objetivos a curto prazo, a longo prazo, tudo isso bem organizadinho, como é em qualquer processo terapêutico. E durante o processo, obviamente, a gente tem a possibilidade de ir modificando de acordo com as evoluções do paciente. E aí isso é o que vai provocando futuramente a alta dele, né? Quando a gente vai vendo que ele vai alcançando os objetivos, novas demandas que vão chegando, a gente vai incluindo essas novas demandas dentro do processo terapêutico, mas ele acontece, todo esse processo acontece como qualquer processo de terapia. Bom, um outro ponto a escolha do gênero musical, da música em si, ou do som que vai ser ali executado como terapia. Como que se dá essa escolha? E quais seriam os ritmos? Né? Qualquer ritmo musical se enquadra na musicoterapia ou não? Tem algum ritmo específico? É importante essa tua pergunta, porque assim, pra gente, enquanto musicoterapeuta, a gente utiliza a música também, como eu te falei, do contexto social. Então, nesse momento onde a gente vai analisar a história do nosso paciente, da pessoa que está ali em busca desse benefício, a gente vai entender como a música foi construiu-se no ser, né? Está além da pessoa, o sujeito, como o sujeito utiliza a música no seu dia a dia e como ela vem sendo utilizada por ele. Então, não existe pra gente música boa ou música ruim. Existe a música que faz parte do sujeito. Então, por exemplo, a música é muito social. Se uma pessoa ela vive em um contexto social, onde ela teve experiências de ouvir orquestras sinfônicas, bossa nova, isso vai fazer parte do seu processo terapêutico. Porque são as músicas que estão dentro da sua identidade sonora. Se a pessoa está acostumada no seu dia a dia, sua família, sua rotina musical, sua história sonora, sua identidade sonora, ela é composta por samba, pagode, é isso que a gente vai utilizar dentro do processo. Então, eu, enquanto musicoterapeuta, não sou eu quem vou dizer qual música que eu vou utilizar. Vai ser a identidade sonora do meu paciente. Então, é ela que a gente vai utilizar. Até porque a música ela tem um contexto emotivo, né, muito grande. Ela como eu te falei, ela nos traz memórias afetivas. E aí, a partir disso, há liberações de hormônios e tudo mais, do prazer, de sensações positivas. E a gente vai utilizar isso para que também seja satisfatório para o paciente. Então, você, por exemplo, você é uma pessoa que escuta bossa nova, MPB, então não vou trazer para dentro da sessão um rock, por exemplo, que não é da tua identidade sonora. Tá? A gente sempre busca trazer aquilo que o paciente tem como identidade sonora. E para a gente entender bem essa dinâmica, quanto tempo mais ou menos cada sessão tem e qual é a dinâmica? Porque eu imagino que antes da execução propriamente dita, né, da música, tem ali alguma conversa, algum direcionamento para explicar quais os caminhos, né? Então, quanto tempo demora tudo e como é que se faz depois o processo de avaliação para compreender se aquele caminho percorrido, se ele está chegando no resultado final? As sessões, elas duram cerca de 40 a 60 minutos. E aí vai variar muito, né? E do público também. Então, por exemplo, eu trabalho muito com o público infantil e a grande demanda dos musicoterapeutas aqui da região. As sessões, elas duram cerca de 40 minutos. Tanto
como a criança vai se beneficiar desse processo, né? A gente sabe que a criança ela precisa de um tempo mais curto para poder captar todos os benefícios e as informações que têm sido trazidas naquele momento. Já se eu estou trabalhando com um adulto que tem uma capacidade maior de concentração, de atenção, de troca, obviamente esse tempo ele pode ser estendido. Então, ele pode ser de 40 a 60 minutos também. O processo ele vai se dar de forma diferente também, de acordo com o público que eu estou atuando. Com a criança, obviamente, a gente vai iniciar com as brincadeiras, né? Para que a criança se sinta à vontade naquela sessão, para aproximar o vínculo, isso aí. Óbvio que a criança já está com a gente toda semana, mas a gente precisa também sentir como é que a criança está chegando, né? Se ela está bem, se ela não está bem, ter essa percepção, esse feeling de como é que a criança está. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo, que já são pré-estabelecidos, mas existem também aqueles objetivos que são específicos do dia. Às vezes a criança não passou por alguma situação positiva na escola ou em outra situação, e aí ela chega um pouco mais triste, mais abatida, e a gente precisa também trazer essa demanda para a sessão daquele momento. Então, obviamente, a gente tem um planejamento da sessão, mas a gente vai muito do que o paciente traz para o momento também. E as avaliações, elas ocorrem de forma objetiva e subjetiva, né? De forma objetiva, a parte das escalas, onde a gente avalia no início do processo, no meio, e a gente vai vendo aí quais são as necessidades que a criança ou o adulto alcançou e quais ainda precisam ser estimuladas. E de forma subjetiva também, né? O paciente vai trazendo para a gente as suas evoluções. Principalmente isso se dá muito com o adulto, né? Ele consegue ter essa troca verbal mais assertiva com o terapeuta. E a partir das famílias. As famílias vão nos contando também, a criança tem se comportado dessa maneira, ele fazia assim, não está fazendo mais. Então, essa troca subjetiva, a gente vai tendo também essa percepção de melhora a partir do convívio, né, e do comportamento da criança ou do adulto, do paciente em si. Você falou sobre neurodivergentes. Uhum. Qual é o impacto da musicoterapia para neurodivergentes, sobretudo as crianças? Assim, imprescindível. Para mim, eu acho que a música deveria fazer parte de toda criança. Primeiramente, pelo seu aspecto multimodal, né? A música, diferente de outros estímulos, ela consegue atingir várias áreas cerebrais. Então, isso vai provocar uma plasticidade cerebral muito mais efetiva, né? Por exemplo, se eu estou ali sentadinho, fazendo um jogo, utilizando minha mãozinha de concentração e tal, áreas cerebrais específicas vão ser ativadas. No entanto, quando eu trago a música para o contexto, muitas áreas cerebrais estarão sendo estimuladas ao mesmo tempo, de forma simultânea, devido ao seu aspecto, né? Esses elementos da música, ritmo, harmonia, melodia, a questão emotiva da canção, a questão afetiva, o ritmo, a questão motora que a música traz para o corpo, cada aspecto desse vai envolver uma área cerebral diferente. Então, assim, todo o cérebro vai estar sendo estimulado e se comunicando uma área com a outra. Então, eu acho imprescindível e importantíssimo que toda criança tenha sua experiência musical, tanto pelo processo de estimulação neural em si, mas pelo processo psicomotor, sou psicomotricista também, pelo processo psicomotor e pelo processo de evolução enquanto pessoa, né? Davidson, uma questão fundamental também é entender o acesso disso. Se hoje a gente não tem um acesso amplo pelo SUS, e aqui em Caruaru você disse que não conhece essa prática pelo SUS, é acessível do ponto de vista financeiro hoje para as pessoas que estão nos ouvindo e de repente têm interesse? É acessível ou é algo que assim tem um custo mais elevado? Como a gente vive num processo de escassez, vamos assim dizer, de profissional, né? Ela acaba tendo um valor um pouco mais acessível. No entanto, diante das práticas que eu tenho aqui com os meus colegas de profissão, até a minha prática mesmo, a gente consegue, conversando com o pai, estabelecer condições para que fique satisfatória para ambos, né? Para que todos consigam se satisfazer e a criança possa ter benefícios dessa prática. Ou seja, é possível negociar os valores dependendo da quantidade de sessões necessárias para encaixar dentro da condição financeira do paciente. Como a criança, principalmente as crianças neurodivergentes, ela tem uma grande demanda de terapia, a gente consegue ajustar com o pai, com o responsável, para que fique melhor para ela se beneficiar do processo, né? Muito bem, o Davidson Correia é musicoterapeuta e conversou conosco sobre esta prática. Davidson, muito obrigado pela presença aqui conosco, por essas informações e
vamos então convidar as pessoas, né, a praticar a musicoterapia. Isso, Vitor, eu agradeço o espaço, né, de divulgar a musicoterapia, para que as pessoas possam buscar e aí os órgãos públicos também possam ter essa visão de que a musicoterapia pode sim colaborar de forma integral para o desenvolvimento da pessoa, da sociedade, e integrar essa prática nos seus órgãos públicos também. Obrigado, até a próxima oportunidade. Até mais.